Meus queridos irmãos e irmãs, na nossa liturgia da missa deste domingo, acabamos de ouvir a narrativa do Evangelho de São João. E aqui nós vemos de um modo muito extraordinário o que acontece, não é? Num dia em que Jesus está diante de uma grande multidão. Aqui nós podemos recordar que é justamente uma continuidade do Evangelho do domingo passado, que atravessam de barco o lago, vão para o outro lado, e chegando lá, Jesus então vê uma grande multidão e tem compaixão daquelas pessoas, pois eram como ovelhas sem pastor. Interessante é que hoje o Evangelho, esse texto, ele narra para nós um grande acontecimento, um grande milagre. Mas interessante, quando nós lemos esse texto, talvez nós temos a tendência, não é, de justamente colocar o nosso coração simplesmente no fato do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E quando na verdade nós temos nosso olhar voltado somente para esse detalhe, nós não percebemos a riqueza que existe nessa narrativa. Um evangelho tão bonito, uma narrativa tão rica, e muitas vezes deixamos passar, escapar detalhes importantes deste milagre. Olha só o que vemos aqui no texto, né? Jesus então, vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, ele vai dizer a Filipe, um dos apóstolos: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Qual é a resposta que o apóstolo dá a Jesus? Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Interessante, o que nós percebemos que falta aqui na vida desse apóstolo? Talvez falta aqui um pouco mais de fé, de confiança, de entrega. Ele está ali diante do Cristo e ainda surgem tantas dúvidas. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar pão para toda essa gente. Por dizer, nem 200 reais, né? Ou nem 2.000 reais. Mas na verdade o que Jesus quer mostrar que algo muito maior pode acontecer sem precisar de dinheiro algum. Basta apenas ter vontade, ter disposição, não é? Ter coragem para fazer alguma coisa. Muitas vezes o que acontece com Filipe é o que vai acontecer com cada um de nós e dentro da própria igreja, não é? Antes mesmo de começar uma pastoral, antes de começar uma obra, antes de fazer alguma coisa, já está todo mundo desanimado. Quando acontece desânimo, nada vai, nada funciona, não é? Então, o que vemos aqui é a fraqueza do apóstolo Filipe. Depois, o que acontece? Um dos discípulos, André, o irmão de Pedro, vai dizer a Jesus: aqui nós temos um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. E mais uma vez também se manifesta no texto a fraqueza deste apóstolo, não é? Desse apóstolo André, irmão de Pedro. Mas o que é isso para tanta gente? Olha só que falta de confiança, não é? Que falta de ânimo, que falta de fé. Ambos estão diante do Cristo. E quantos milagres Jesus já havia operado, quantas coisas maravilhosas, e ao mesmo tempo quantas pregações, mas parece que tudo aquilo que Jesus prega, que Jesus ensina, cai por terra.
atenção, não têm coragem de fazer, há um desânimo, estão fracassados. Agora, um pormenor importantíssimo nesse texto, o que nós encontramos aqui? É justamente o que André vai dizer a Jesus: Senhor, aqui temos um menino que tem 5 pães e tem 2 peixes. Olha só, aqui nós já podemos perceber que a atuação do milagre começa a acontecer neste momento. Aquele menino, ele apresenta a Cristo tudo o que ele tem. Justamente quando ele saiu de casa, a mãe dele preparou o pão, assou os peixes e disse: meu filho, vai, isso aqui é para a sua refeição. E o que essa criança faz? Pega tudo que tem e vai entregar a Cristo. Será por quê? Porque na verdade esse menino, ele, mais do que os apóstolos e mais do que tantos outros, ele compreendeu a mensagem de Jesus. Está de coração aberto, A palavra caiu em seu coração como aquela semente que cai numa terra fecunda e começa então a dar frutos, e frutos de boa qualidade. Essa criança entendeu a mensagem de Jesus. Tudo que ele tem, mas não é dele. Talvez se fôssemos de nós, iríamos para trás de uma árvore, atrás de uma pedra, e lá iríamos então comer aquilo que levamos. Mas o menino aqui, ele vai confiante entregar nas mãos de Jesus. Então vemos, meus irmãos e irmãs, como importante ouvir o Evangelho, colocar o Evangelho em prática, ao mesmo tempo encarnar em cada um de nós a mensagem de Cristo, que é a mensagem salvífica. Quando nós pegamos o Evangelho de Marcos, capítulo 6, que fala da primeira multiplicação dos pães, que é a mesma narrativa que João nos conta, o que nós vemos lá? Jesus pega os pães, os peixes, faz uma belíssima oração, como ele sabia muito bem, uma ação de graças, e depois então ele vai dar uma ordem aos seus discípulos: peguem os pães e os peixes e comecem então a distribuí-los. Meus irmãos, a gente tem que entender o que é o milagre, não é? Como é que nós entendemos o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Outro dia eu estava vendo televisão, um desenho, até naquela rede Record, e justamente estava mostrando, um desenho para crianças, o milagre dos pães e dos peixes. De repente estava a função desse texto, quando Jesus faz a oração, começa a fugir um monte de pães e peixes naqueles cestos. Um pouco aí de, vamos dizer assim, uma coisa irreal, ilusória, não é? O milagre é um fato, o milagre é uma realidade. Não podemos aqui confundir o milagre com um passo de mágica, uma coisa inexistente. Quando é que o milagre acontece? Nós sabemos que Jesus, como Deus, ele operava tantos e tantos milagres, fez até mortos ressuscitar, curou tantos leprosos, mas justamente quando ele dá a ordem, quando vemos no Evangelho de Marcos, peguem os pães e os peixes e comecem a distribuí-los. Então é justamente na partilha, na entrega, é que se dá a ação do milagre. Aliás, um milagre que já começa através de quem? Através daquela criança que pega o seu pão e o seu peixe e entrega confiante nas mãos de Jesus. Podemos dizer que ali já começa a atuação, a
ação do milagre. Porque, na verdade, o que acontece? Jesus quer agir, não é? Jesus quer atuar, Jesus quer fazer milagres, mas Jesus conta com quem? Conta com cada um de nós, cristãos batizados. Ele quer a nossa participação também no reino de Deus, não é? O reino de Deus está presente, mas esse reino só se fortalece, só se enriquece, só se manifesta através da participação, da atuação de cada um de nós. Então nós vemos aqui, a partir do momento que esse menino entrega o pão e o peixe, e que Jesus dá a ordem, distribuam, aqui está a ação do milagre. Meus irmãos e irmãs, quando falamos do milagre, nós pensamos assim, uma coisa tão extraordinária, tão grandiosa, e às vezes me sinto tão pequenino, mas nós cristãos batizados não podemos pensar desta forma, porque cada um de nós podemos cooperar, ou melhor, cada um de nós também podemos fazer milagres, não é? E bons milagres, cada dia em nossa vida, enfim, com um pequeno gesto, talvez um sorriso, um aperto de mão, uma visita que eu faço, enfim, quantos milagres que faço no dia a dia e nem percebo. E se ainda não sou capaz de fazer nenhum milagre, é bom pensar nisso, porque Jesus conta com cada um de nós, e Ele precisa de cada um de nós também para participar com Ele, para ajudá-lo, para que os milagres do dia a dia aconteçam. Gestos simples, palavras amigas, não é? Ações bonitas. Quantos milagres que nós podemos fazer e nem sempre percebemos. O que vemos aqui? A ação desse menino é uma criança que pega o pão e o peixe, é tudo que tem, confiante, não é? Entrega. Aqui está, Senhor. Faça o milagre, faça o que o Senhor quiser, porque eu confio em Ti. Olha só, é importante a gente colocar isso em nosso coração. Eu confio em Ti, Jesus. Eu me entrego a Ti e tenho certeza que eu não serei decepcionado, porque minha vida, a minha alma está em Tuas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.